Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Avivados Podcast, o seu podcast de sexta-feira aqui da Reinando em Vida. E é muito bom ter você com a gente essa noite, essa tarde, se você está assistindo num outro horário. Se você está assistindo agora na transmissão ao vivo, seja bem-vindo. Você pode participar também através do chat. Digita lá os seus comentários, você pode comentar aquilo que a gente fala, você pode dar também sua opinião, contar seus casos, seus testemunhos, que vai ser muito importante para a gente ter a sua companhia também essa noite. Se você está aqui pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever nesse canal e ativar o sininho que tem do lado, porque aí você vai receber notificações toda vez que sair um vídeo novo. E aí o YouTube vai te avisar e você vai poder acompanhar aqui a nossa programação da igreja. Além do podcast Avivados, a gente tem nesse canal também as mensagens de domingo que você pode acompanhar. Se você não conhece a Reinando em Vida, segue a gente lá no Instagram, que é o @CRReinandoemVida, tudo junto, para você encontrar todas as notícias dos nossos cultos, as nossas fotos, mais vídeos também de IGTV, de Rios, e você pode acompanhar a nossa programação também por lá e conhecer um pouquinho mais da igreja. Você é muito bem-vindo aqui, seja bem-vindo e uma boa noite para você que está chegando. E hoje eu tenho aqui convidadas muito especiais. Do lado direito tem mamãe está aqui do meu lado direito. Tia Monique. E do lado esquerdo, tia Leia. Tudo bom, tia Leia? Como é que vocês estão? Graças a Deus, reinando em vida. Reinando em vida, amém. Reinando em vida, amém. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito importante para a gente, para os nossos corações, né, para a nossa vida com Deus, nossa vida com Cristo, que é a gratidão. A gente sentou aqui para falar um pouquinho sobre gratidão, sobre ser grato, ter um coração grato. E por onde a gente começa, gente? Vamos falar da importância da gratidão? Eu acho que seria o bom que é gratidão? Definir assim? O que você acha? Eu estava conversando aqui com a Monique nos bastidores, né? Uhum. E a gente estava assim se perguntando, né? Porque quando a gente quer agradar alguém, porque a gente vai começar falando desse salmo, né? De número 116, no versículo 12, que diz que darei eu ao Senhor por todos os benefícios, né? Que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Então a gente estava conversando, falando sobre quando a gente quer presentear alguém, né? A gente precisa primeiro conhecê-lo, né? A gente precisa ter intimidade com ele, né? Senão presente sai meio ruim, né? Sai meio errado. Então, ao Senhor, ele tem feito muitos benefícios. Mas ele é dono do ouro e da prata. O que eu dou para ele? O que a gente dá em troca, né? Esse salmo ele tem essa significância, né? Uma pergunta quase filosófica, né? Tipo, o que a gente pode dar para Deus? Né? O que a gente e é um momento pode de gratidão. retribuir, Ele fala né? logo da gratidão que ele quer dar, né? Alguma coisa ao Senhor, né? E aí fica sem